nos treinos você voa, joga demais. Mas quando chega no jogo, naquele jogo importante, você some. Calma, que isso tem explicação. Aqui nesse vídeo eu vou falar com você sobre a diferença entre o seu jogo no treino e no jogo valendo. E qual que é o impacto da pressão no seu futebol. Meu nome é André Mesquita, sou estrategista de crescimento e performance. E esse é o Futebol de Tu. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, porque aqui é onde você vai destravar o seu futebol, onde você vai desenvolver a sua mentalidade e ser um jogador imparável. Para começar, a gente precisa discutir um pouco sobre como o ambiente de competição afeta a mente do jogador. Naturalmente, todo jogador quer ganhar, quer competir, e esse ambiente, ele traz muita pressão, ele traz muito julgamento externo e interno. Por incrível que pareça, você se julga mais do que os outros. Quando você se julga tanto, quando você se critica tanto, coloca tanta pressão sobre você, quando vem críticas externas, isso parece ser ainda maior, porque você já está colocando esse peso sobre você. E aí quando tem outros atletas, que é natural ter a comparação, não é o ideal, mas é natural. Você vai olhar um atleta que está jogando pra caramba, ou um outro atleta que é desleal, mas está subindo, aquele cara que é mala, todo mundo subindo e você cada vez mais se afundando, cada vez mais ficando coberto por todos os seus medos, por todos os seus erros, por tudo aquilo que te falaram, e você fica com aquela pressão emocional. O ambiente de competição, ele é um ambiente de pressão, e você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar disposto a enfrentar isso. Só dessa forma você vai conseguir lidar com esse ambiente com leveza. Não adianta você ir sem acreditar em você. A gente costuma dizer o seguinte: se você está com medo, vai com medo mesmo. Mas entenda que nesse tipo de ambiente ele não vai tolerar esse seu medo por muito tempo. Não vai tolerar essa sua insegurança por muito tempo. Por isso você tem que fazer um movimento de querer mudar isso. E o que causa o travamento dos atletas dentro de campo, no jogo importante? Por que no treino isso não acontece? Primeiro, no treino você já está no ambiente, já está confortável, você já sabe que ali se você errar tá tudo bem. Quando você vai para um jogo, natural você ter uma pressão maior. Primeiro, você está numa competição, tem a responsabilidade, tem os seus parceiros que quer ganhar, tá todo mundo na tensão. Então, o que vai travar você muito não é só o medo em si, mas é a pressão, a expectativa que você coloca. Então, não é o que acontece, mas é a forma como você está reagindo a tudo o que está acontecendo. Como você está olhando para tudo aquilo. O que você precisa fazer? Você precisa fazer com que esse tipo de situação, de ambiente, vire normal para você. Assim como é lá no treino. Lá no treino você já está acostumado. E aqui eu não estou falando de zona de conforto, não. Eu estou falando de ambiência, de você se ambientar mesmo ao diferente, de você se ambientar mesmo aos imprevistos. A vida da gente é imprevista o tempo inteiro. E dentro de campo, você tá lá para resolver. Você tá lá para lidar com todo tipo de situação. O seu treino é para te ajudar, quando você estiver lá no jogo, lidar quando acontecer algo diferente. Você não treina para executar exatamente aquilo que está no treino dentro de campo. O time até vai tentar fazer, mas não vai ser igual no treino. Você não está decorando, você está se preparando, você está condicionando seu corpo, sua mente com determinados tipos de jogadas, de situações de jogo, de táticas, técnicas e tudo mais, para quando você estiver num ambiente valendo, no jogo, e acontecer alguma situação diferente, você sabe o que você vai usar, você vai reagir de uma forma, você vai responder àquela situação. Então, tenha em mente que existe essa diferença. Treino é a preparação, é a repetição. Para quê? Para quando chegar lá na hora, você não tem que pensar, pô, como que eu chuto a bola? De uma forma bem grotesca eu tô falando isso. Pô, como que eu dou um passe? Então, fica ligado quando você estiver treinando, para você entender. Esse treino é para te deixar jogar o seu máximo quando estiver dentro de campo, dentro de jogo. Ah, André, mas o meu treinador, mas o meu time... Não interessa. Você tem que ter esse pensamento, porque aí você vai jogar bem. Você vai acabar puxando o time. E claro, como consequência, você vai acabar se destacando. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa criar uma mentalidade de controle de jogo. Como que você cria uma mentalidade? No começo você vai ter que se expor mesmo à pressão, você vai ter que se expor mesmo aos desafios. Você tem que provocar isso para você. Por isso que tem alguns vídeos que eu falo aqui no canal para você jogar com atletas que jogam muito mais do que você. Você não tem que competir com esses atletas. Você está competindo com você mesmo. Está se comparando com você mesmo, com o seu nível. Você está buscando elevar seu nível. Se você joga com atletas que jogam mais que você, a tendência é o quê? Você elevar o nível. Se você joga com atletas que jogam menos que você, a tendência é você estagnar. Então, não
tô falando pra você, abandona seu time, não. Eu tô falando pra você buscar estar o tempo inteiro jogando um nível acima do que você já joga. Buscar sempre jogar mais, melhorar mais, subir seu nível. E quando eu falo subir seu nível, melhorar mais, eu não tô falando aqui pra você fazer marabalismo com a bola. Eu tô falando pra você buscar entender o que é fundamental pro seu estilo de jogo, pro seu estilo, pela sua forma de jogar. E aí a ousadia, todos os outros elementos vão surgir naturalmente. Por quê? Porque você está elevando o seu nível. E entenda que existem várias situações, vários pontos que você tem que trabalhar para que você suba seu nível. Não é só você simplesmente jogar bem. Jogar bem, a gente tem muitos atletas que jogam bem. Mas de nada adianta você jogar bem se você não tiver uma mente preparada. Se você reagir o tempo inteiro a todo tipo de situação, a toda crítica. Você ficar triste, ficar chateado, ficar com raiva para toda crítica que vier até você. Você tem que se blindar. Aqui no canal eu vou te ajudar com isso. O que você já precisa entender? Primeiro, você tem que ter foco. Você tem que ser focado. O que é foco? É você saber para onde você está indo. O que você tem que fazer. O que você tem que executar. Tenha foco. Não tenha distrações. Esses ruídos, o que te falam, falam que você é, o que você vai ser, que você não vai conseguir e tal, é ruído. Você tem que escolher para onde você coloca o seu foco. Por isso que é muito importante você buscar trabalhar a sua respiração. Porque tudo começa dentro de você. Por isso que é importante você buscar meditar diariamente. Você não precisa virar um monge. Você tem que meditar para você poder encontrar o seu centro. Colocar suas ideias no lugar. Encontrar o seu ponto de equilíbrio. Meditação nada mais é do que você se observar. Observar o seu interno e o seu externo. Sem julgar. Você não vai julgar. Quer ver uma coisa legal aqui? É você pegar aqueles atletas que sabem lidar com a pressão, que jogam em alto nível e conseguem se virar nesses tipos de situações extremamente desafiadoras. Pega os grandes atletas de alta performance e observa o que eles fazem, o que eles fizeram nos momentos. Claro que todo mundo é humano, em algum momento vão cometer um erro, mas veja os acertos deles. Veja como que o Cristiano Ronaldo lida antes de ir para uma competição. Veja como que o Ronaldinho Gaúcho fazia para entrar focado dentro de campo. Tem vários vídeos, se você perceber, quando ele jogava na seleção, antes dele iniciar, ele já estava lá, concentrado, até lambendo os beijos para querer jogar com vontade. Mas como que ele se preparava antes? Ele se preparava da forma que funcionava para ele. Ele relaxava, ele estava lá, às vezes cantando, dançando na alegria, mantendo a mente dele focada, sem se preocupar com distrações, sem se preocupar com o que, isso acontecer. Não, é foco. Estou falando que você tem que fazer daquele jeito? Não. Tem atleta que vai pro vestiário, só fica com zoeira, com brincadeirinha, mas não tá realmente concentrado. Isso não é legal. Fica, zoa, claro, tem que ter um ambiente gostoso. Mas na hora de você parar lá, o seu 1, 2, 5 minutinhos lá concentrado, fica lá você concentrado com você, respirando, entendeu? Não é julgando, não é pensando o que você vai fazer, não. Você tem que... Concentração é você estar presente. Nada te abala. Isso é treino. Dessa forma, você vai passar a lidar melhor com a pressão. Cada vez que vier uma pressão, em vez de você amarelar, não. Você vai encarar, você vai pra cima, você vai buscar jogar mais. Você não quer saber se você vai errar, se você vai acertar. Você vai fazer a jogada, você vai buscar fazer melhor. Cada vez mais. Tem que ser a sua mentalidade. E como que você faz para treinar a sua mente, para agir sob pressão e jogar de forma mais livre? Primeiramente, você tem que repetir para você sempre o que você é capaz de fazer. Repetir para você sempre o que você já fez, o que você está buscando. Quais são os seus hábitos atuais e quais são os resultados desses hábitos. Entenda sempre qual é o seu processo. Você está buscando só ganhar aquela competição ou tem algo maior por detrás disso? Não faça, às vezes, de um jogo, de uma pressão, algo maior do que você realmente é. A sua mente ela vai tentar negociar com você o tempo inteiro. Não negocie com a sua mente. Não tem negociação. É você que controla ela. É você que vai pra cima. E claro, você tem que estar preparado. Não é pegar aí no impulso, achando que você vai jogar mais do que todo mundo, jogando de uma forma arrogante, não. É você entender que para você se libertar como atleta e dar o seu máximo, entrar em estado de flow, você tem que estar bem com você mesmo. Eu sei que todo mundo passa por desafios, que a vida muitas vezes é difícil, principalmente no início, principalmente quando você não vê uma perspectiva. Mas em vez de você ficar concentrado lá fora, no externo, no que todo mundo tá falando, no que o caos da vida tá te trazendo, se concentra aqui dentro. E a partir disso, você vai colocando para fora o seu potencial, a sua capacidade de jogo. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, tenha te direcionado
para um caminho que você não estava conseguindo enxergar. Claro que tem muito mais coisas pra gente falar, daria para fazer um vídeo de 1 hora aqui, mas você precisa começar passo a passo. Você precisa começar com um passo. Se você quer se aprofundar mais, eu tenho um treinamento de jogador imparável, eu vou deixar o link aí na descrição. Tem um e-book também que eu estou disponibilizando aí, que é o e-book 5 habilidades para você se destacar no futebol. Se ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você tem um elogio, não importa, comenta aí, eu quero falar com você. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ó, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou aquele atleta que você conhece, que você sabe que precisa ouvir isso. Mais importante do que os outros acreditarem no seu potencial é você acreditar no seu próprio potencial. Porque a partir disso, com certeza, você vai acabar encontrando alguém, uma oportunidade que vai abrir as portas para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e é nóis.